Nós estamos dando início a mais uma live e glorifico a Deus pela sua vida, pela vida da igreja, que logo mais estará conosco. Deus continue abençoando. Quando eu estava para ligar a live, entrar no ar, uma chuva de fogos aqui, perto de casa, eu estava entendendo que quando eu entrei, que eu vi a chuva de fogos, eu estava dizendo assim, olha, estão realmente me recebendo com fogos. Glória a Deus por isso, né? Ai, Cassiele, Deus continue te abençoando. A gente vê o amor de Deus na tua vida. A experiência que você teve com Jesus foi grande, muito grande. O milagre que você recebeu aí na sua casa. Jesus está com você, de fato. Jesus anda com você. Pelo que Deus fez, te ajudou, livramento. Aquele testemunho foi grande. E aí eu quero mandar um abraço para a Dalva também. Dalva, Deus continue te abençoando, é muito bom ter sempre você por aqui. O Carlos II, Solange e minha mãe estão aí também agora entrando, pastora Daniela, Deus abençoe. Quero mandar um forte beijo também para minha mãe, para Solange. Jennifer, Deus te abençoe. Sempre é bom te ver por aqui. Vou dar uma mãozinha para você, acenar para você. Que Deus continue derramando todas as sortes de bênção na vida de vocês. Edmário, e que o Senhor seja com todos. A paz também, Jennifer. Que a paz seja contigo na tua casa, em todo o teu lar, em nome de Jesus. Elisete, aquele abraço, minha filha. Deus continue te abençoando de uma maneira poderosa. Que Deus seja com vocês e que a glória do Senhor se instale nas vossas casas, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ter uma pessoa muito amiga, um convidado especial, gente maravilhoso, pastor, precisa ver, gente muito bacana, muito boa, conheço já há um bom tempo, e eu sei que é aquele homem que tem uma palavra que é trazida da sala do trono, e Deus vai falar com você hoje. Amém? Nós temos aqui Delima, uma coisa assim, N-I-Y, vou ler só essa parte, Delima. Então, Deus te abençoe também, seja contigo, que a graça se manifeste. Verinha, sapatinho de fogo. Vera, estou com muita saudade de você. Vilma Peixoto, aquele abraço, minha filha. Cristina e Admário, aquele forte abraço para vocês também. Eu quero, nesse início da live, fazer a leitura de um texto. Esse texto, ele antes de Cristo, já 700 anos antes de Cristo, ele foi escrito. Aline, está tão longe, né, Aline? Aquele abraço, Aline. Elibaldo já está aqui comigo. Eu estou vendo ele aqui, ele já acabou de entrar, que é o pastor que vai ministrar hoje para a gente. Já estou convidando ele. França, a você também um forte abraço. JU.C, França, aquele abraço para você. Antônia, receba também o nosso carinho, nossa atenção. Ricardo Araújo, conversei com ele agora há pouco por telefone. Eu fico muito feliz de ter Ricardo aqui conosco. Ricardo, lhe desejo a paz, que esteja com você, com toda a sua família. Para João, né? João Araújo também, são amigos nossos ali em Salvador, pessoas do coração, que carrego muito respeito, muito carinho. São pessoas maravilhosas, pessoas desse porte, são pessoas que a gente tem prazer de ter como nossos amigos. Por isso, com todo o meu carinho, mando um forte abraço para vocês. Deus continue abençoando de uma forma poderosa. Qualquer coisa, estamos por aqui, sempre às suas ordens. Quero deixar um texto para você, para o João e para os demais que aqui estão conosco, né? Eu quero deixar uma palavra para você. Pastor Wellington, também quero recebê-lo aqui com muito carinho. Muito obrigado, Pastor Wellington. Ministrou para nós esses dias. A mensagem dele está aqui. Daí está registrado. Se alguém quiser ouvir a ministração do Pastor Wellington, que ele trouxe para a igreja uma palavra forte, alicerçada, firme. Um homem de Deus. Esse anda nas Sagradas Escrituras mesmo, pela palavra. Então, nós temos registrado Pastor Wellington aqui também
nesse mesmo canal nós temos algumas programações, inclusive a dele, se alguém quiser ouvir. Quero deixar esse texto para você que está aqui conosco, para todos vocês. Tentei ler o nome aqui, mas não deu. E esse texto ele foi escrito há 700 anos antes de Cristo. Hoje, provavelmente, somando, deve ter 2.000 anos e 700. 680 a 700 foi um texto escrito por Isaías. Quando o tempo as coisas eram sem muito progresso, né? Ninguém não tinha carros, talvez fosse carroças, carruagem, talvez. E esse texto aqui, ele já anunciava o avião. Eu fiquei encantado. Nós vamos encontrar na Bíblia, estão todos eles registrados, a profecia que um dia nós teríamos o avião, nós temos registrado o foguete, nós temos na Bíblia a profecia que haveria um aparelho, como televisão. Nós temos na profecia que chegaria um tempo que nós teríamos a televisão, que nós teríamos o foguete, o avião. A Bíblia também fala que nós chegaríamos um tempo que estaria falando muito forte sobre a economia. A Bíblia também está falando que ia chegar um tempo que os homens iam ficar muito escassos. Então, ia ter poucos homens, muitas mulheres. Então, a Bíblia também fala do avião, que ia chegar um tempo que ia ter o avião. E eu vou te mostrar Isaías profetizando. Provavelmente você já deve ter lido várias vezes o livro de Isaías, inclusive o capítulo 60, e você não tenha visto isso. Provavelmente você diz, pastor, eu nunca vi falar do avião. Lógico, ele não vem com a palavra científica, com essa palavra avião. Mas ele deixa claro que existiria um aparelho chamado avião, uma aeronave. Dá uma olhada e pense comigo. Se tiver dificuldade de entender, deixa aí por escrito e depois a gente volta e estarei clareando mais para você. Mas só nessa leitura você vai entender quando a Bíblia diz assim: quem são estes que vêm voando? Olha, como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos. Aí, em outras, eles dizem assim: quem são esses que, em outras versões, são esses que vêm voando como pombas em suas janelas? Quando o profeta Isaías ele tem essa visão, ele viu um aparelho que deu o nome de pomba, porque é bem parecido, tem duas asas, flutuava no ar, tinha janelas, e ele olhou e disse: e em suas janelas, quem são esses que vêm voando como pombas? Em suas janelas. Então, ele já estava, com essa palavra, você chega nessa palavra, ele já está anunciando um futuro que naquele tempo, quem estivesse lendo esse texto não ia entender, não. Ele não ia entender nunca. Mas hoje nós conseguimos entender em uma profecia dada há 2.700 anos. Hoje as pessoas voam como pomba, como nas suas nuvens e em suas janelas. Quando ele fala voando para os seus ninhos, para os seus lares, de um lado a outro. Então já se falava sobre o avião. Que Deus continue te abençoando. Eu quero chamar um de vocês para estar intercedendo conosco aqui, como sempre eu tenho feito, mais uma vez vou fazer isso. Gostaria muito que você pudesse participar e por isso eu vou chamar você para que você possa estar conosco. Márcia Kelly, Deus te abençoe, Márcia. Espero que aí esteja todo mundo passando bem, seu esposo esteja bem, graças a Deus. Espero que estejam todos gozando de boa saúde. Então, eu gostaria de convidar um irmão, eu estou avaliando aqui. Eu sei que não é tão fácil assim, né? Porque, na realidade, será que é? Ô, Vilma, vou te chamar, Vilma. Essa oração inicial. Não sei se ela está preparada, mas também a internet dela pode ter alguma... Nesse período, nós estamos com dificuldade na internet. Algumas pessoas estão tendo dificuldades. Então, se ela aceitar, ela vai fazer essa oração inicial. Eu estarei chamando
o pastor Elielbaldo. Amém? Se não, eu vou chamar Márcia Kelly. Márcia Kelly, se prepara, porque se viu uma pessoa que não aceita, espero que ela aceite. Não chamo Márcia Kelly outra hora para fazer essa oração por nós aqui na live, apresentando o pregador desta noite. Estaremos com ele agora, já. Já estamos com 10 minutos, já estamos avançados. Mas é por isso que eu digo a vocês, a internet, em alguns lugares, ela está realmente deixando a desejar. Por isso estou aqui aguardando ainda. Acredito que ela entre. Talvez. Não conseguiu entrar. Então, vamos partir para uma outra pessoa. E essa pessoa aqui, gostaria muito que Márcia Kelly aceitasse o nosso convite. Já tem um bom tempo que eu avistei nossa irmã. Então, Elibaldo está aqui. Elibaldo. Então, gostaria de chamar uma pessoa. Dalva. Será que Dalva aceita? Vamos lá. Essas pessoas são intercessoras da igreja. É por isso que eu estou convidando essas intercessoras. Elas estão sempre prestigiando, estão sempre conosco aqui. Adilton Azevedo, prepara. Então, vamos ver, que eu gostaria que Dalva aceitasse. Estamos aguardando Dalva para a gente dar sequência do nosso culto. Eu sei que esse tempo que a gente leva para a internet liberar, vai consumir tempo do pastor estar falando. Então, se porventura não der certo aqui, já vamos chamar ele diretamente. Ok? Olha aí. Eu vejo que Dalva também está com uma dificuldadezinha de entrar. Estou aguardando. Eu só saio daqui quando sair do ar, aqui o chamado. Quando tiver ainda o chamado, nós vamos aguardar. Pois é. Infelizmente, não deu certo. Então, vamos lá. Agnaldo, menino, está conosco, também são intercessores. Estou chamando Agnaldo. Agnaldo e a esposa são as bolinhas de fogo mesmo. Pessoas abençoadas. Está sempre conosco, ali nos acompanhando na igreja. Agora também pelas lives. Vejo que eles não perdem uma, está sempre ali conosco. Eu estou fazendo, parece que é a terceira ou é a quarta tentativa. Então, nesse caso, se não der certo, eu já vou direto para chamar o nosso convidado Elibaldo, eu mesmo oro na sequência. Gostaria muito de ter conseguido colocar um deles aqui no ar para interceder por nós. E para mim é um prazer apresentar ele, apresentar os nossos irmãos intercessores, deixar o nome dele registrado aqui na live, mas infelizmente eu acho que a internet não está dando a condição. E se alguém estiver recebendo chamada, é só tocar aí, porque quando eu chamo, lá no seu visorzinho vai ter. Pois bem, então não consegui, então nós vamos agora chamar o nosso convidado desta noite, porque quando a gente leva tempo, a gente não consegue, o tempo vai passando e ele vai ficar com pouco tempo aqui para ministração da palavra. Pastor Aloysio já está aqui. Vou ver se eu acho ele aqui. Elibaldo. Pastor Aloysio, aquele abraço, meu filho. Saudade de você. Deus continue te abençoando de uma forma rica, poderosa. Que a graça do Senhor esteja contigo e com toda a sua família. Que o Senhor ministre sempre os corações de vocês. Será que Elibaldo, ele aqui, está aqui? Vamos lá, vamos convidar. Se tivesse visto o pastor Aloysio, já teria convidado ele também, mas por conta do tempo, já estamos com 15 minutos, o tempo vai ficar muito resumido para ele. Homem de Deus, como é que vamos? Rapaz, é um prazer ter você aqui. Tá tudo bem contigo? Tudo em paz? Agora, graças a Deus, juntamente com esta família maravilhosa. Obrigado. Rapaz, desde já eu agradeço a sua disponibilidade para estar aqui conosco. Muito obrigado. Deus continue te abençoando.
Eu tive conversando com o pastor Elibaldo alguns minutos atrás e fiquei muito surpreso. E nessa surpresa me trouxe uma tristeza também muito grande. Ele me deu uma notícia, e uma notícia, aquela notícia que ninguém gosta de ouvir, muito desagradável, de uma pessoa muito amiga nossa, um homem de Deus. Você acredita, a gente estava conversando aqui em casa, falando sobre isso, a Aline disse assim, que conhecia também muito bem ele, disse, aquele homem é aquele que vai direto para o céu, direto. Porque eu estou falando do pastor França. Ele era militar, né? Uns anos atrás, ele se aposentou como cabo, na patente de cabo, e depois de aposentado ele foi elevado a sargento, né? A sargento, França. Rapaz, foi uma grande perda no nosso meio. Ele se converteu, eu achei interessante que você disse o seguinte, ele se converteu mais ou menos com 50 anos de idade. E o ministério dele durou 30 e tantos anos, quase 40 anos, fazendo a obra. Exatamente. A pastora Fátima, nós não éramos ainda, eu não era nem evangélico. A pastora Fátima ia para a igreja Filadélfia, que é aqui perto de casa. Sim. Perto do Moinho. Na época, perto do Moinho, que antes era o pastor Edivaldo, hoje é o pastor Antônio José. E ela ia, e ele na porta era aquele recepcionista, né? Aquele que recepcionava. Era um diácono ali. E, rapaz, eu fiquei encantado. Como é que Deus faz? Deus não quer perder ninguém. Porque aquele homem tinha uma vida um pouco meia pregressa, viu? Era difícil a vida dele. Não era? Bebia muito. Ele tinha um testemunho muito forte. Eu me lembro que eu era ainda jovem, adolescente, na fase da adolescência e juventude, e eu tinha um comércio no centro da cidade. E eu saí uma certa vez, cedinho, uma média de 5 horas da manhã, por aí. E eu morava ali pertinho da casa dele, na Teixeira de Freitas. E ele estava numa dessas ruas, e ele veio de alguma festa, ele estava todo de branco, parado no muro. E o clima estava meio chuvoso, assim, fica um pouco meio escuro, tenebroso. E quando eu vi aquele homem de longe, eu já estava assustado, né? De branco, achei que era uma alma. Né? Uma vez eu contei isso a ele, eu achei que era uma alma, eu disse, era uma alma perdida mesmo. Até que Jesus achou. Rapaz, eu tive um medo tão grande. Mas ele chegou a avistar o senhor ou somente o senhor que avistou ele? Só eu. Ele estava se apoiando, porque ele tinha bebido muito. Se ele tivesse lhe visto, provavelmente o senhor iria corrido para casa. Rapaz, era bravo, né? E aí, rapaz, eu passei por aquele homem assustado e eu só olhando para trás, e aquela coisa toda. Tempos depois, já adulto, eu sempre vendo ele, sabia quem ele era. Eu soube que aquele homem se converteu. Olha ele evangelizando, né? Evangelizou muitas pessoas. E, por sinal, ele ministrou na nossa igreja lá, com o nosso povo, por umas 2 vezes, se não me falha a memória. Umas 2 vezes ele esteve lá, que foi uma bênção. Pense que homem. Ele entrava no carro, já era falando de Jesus, do amor, Jesus era bom. Deus deu a graça a ele, dele viver até esses anos, mas quase 40 anos de ministério. Agora, ali era um homem que também pregava a palavra de Deus. Pensa um homem de Deus. Da Bíblia, um homem sábio. E você teve experiência, né? Muitos versículos que ele guardou no coração e na mente, e que ele fazia questão de estar com a Bíblia nas mãos, mas ele tinha uma quantidade de versículos que ele havia escondido, guardado na alma, que impressionava. Quando tudo que ele dizia, ele ia para Mateus, capítulo tal, lá em Lucas tal, ele sempre fazia as referências, e realmente uma mente brilhante Deus deu a ele para poder gravar os versículos, né? Rapaz, e bacana que você teve uma experiência. Minha gente, vocês que estão aí nos assistindo, conversando com Elibaldo, o pastor Elibaldo, ele estava falando de uma experiência que teve também com França. Sim. Aos 15 anos de idade, França levou ele para a igreja. Conta aí. Aos 15 anos de idade,
Eu era assim, um menino, digamos assim, muito inventivo, né? Com 11 anos de idade eu já tinha uma fábrica de boneco de gesso, para você ter ideia, né? E colocava meus coleguinhas para vender esses bonequinhos de gesso na feirinha. E eles Sim, vendiam rapaz. bastante. Aos 13 anos, eu cismei que iria ter um exército para mim, um exército. E eu era o coronel daquele batalhão e aqueles colegas meus mais chegados comigo tinham as patentes de tenente e de sargento e tal. E aos 15 anos, minha mãe já estava assim, farta de tanta inventividade de minha parte, né? E aí ela pediu para que o pastor França, que não era na época pastor, era obreiro na igreja, na casa do senhor, pediu, o seu Cabo França, leva esse menino para a igreja para ver se liberta a mente desse menino, que eu nunca vi tanta criatividade. E aí, criatividade assim, para traquinagem, né? E ele me levou ali para exatamente no próximo antigo moinho, era o prédio antigo da Filadélfia, e ficou sentado do meu lado, pediu para uma outra pessoa ficar na portaria. Ele ficou sentado. E eu toda hora perguntava, ô seu Cabo França, que horas é que vai terminar o culto? Incomodado, querendo ir embora. E ele, menino, fique quieto, que sua mãe me pediu para ele trazer para a igreja, fique caladinho, aí daqui a pouco a gente vai embora. Quando a dona Isabel, a esposa dele, fez uma pergunta para ele, algo relacionado ao culto, e ele respondeu para ela, foi o tempo que eu levantei e corri. Meu Deus Corri, do céu. mas corri mesmo, vim para casa. E aí minha mãe perguntou, cadê o culto? Já terminou? Eu digo, não, seu França tá vindo aí devagarzinho, e eu vim na frente. 10 anos depois, estava eu de joelhos, me lembrando disso, e ele com azeite na mão derramando sobre minha cabeça. 10 anos depois. Olha, 10 anos depois, ele consagrando a pastor. Anos, é lindo, 47 anos hoje, né? E eu de joelhos, com a mão estendida, e o pastor França me consagrando ao santo ministério, entregando a minha vida ao Senhor como pastor. E naquela hora me veio o reflexo daquele menino que correu da igreja para não se converter e agora estava de joelhos sendo consagrado pelo pastor França. Então, louvo a Deus pela vida dele. Eu sou vizinho aqui, eu conheço o pastor França desde quando eu me entendo por gente. E lhe digo, aqui a gente fechava as portas quando ele aparecia na esquina. Então, a conversão dele deixou muita incógnita, muita dúvida no coração de nós que somos vizinhos, porque ninguém acreditava. E como é que uma igreja poderia aceitar uma pessoa como aquela? E a gente ficava se perguntando, como que uma igreja abre as portas para uma pessoa como o Cabo França? E eu a parabenizo a igreja. Quero mandar um abraço para minha prima Carlinha, que mandou um alô aí lá de Santa Mara da Purificação, mandou um alô para mim agora. Isso. Abraço a tia Dina aí. Vai compartilhando. É de Santo Amaro. Santo Amaro. Santo Amaro. Santa Amaro. Pode falar, pastor. Dá um forte abraço aí para os nossos irmãos em Santo Amaro, aquele abração, um beijo bem caloroso a todos vocês. Deus continue abençoando. Quero também agradecer pela presença de Carlinda, né? Carlinha? Carlinha. Ela está dizendo, é sua prima ela, né? Minha prima tá ali, mandou uma alusão aqui. Ela mandou meu primo tal, e que bom. Rapaz, então você teve essa experiência forte com ele. Continuando, pastor, exatamente, e ficávamos aqui se perguntando como é que pode uma igreja e tal. E ele, o homem que todo mundo fechava as portas para que ele não entrasse, agora estava as pessoas abrindo a porta e pedindo para que ele entrasse, porque o Espírito Santo convenceu a todos nós que somos vizinhos da transformação dele. Rapaz, então, você vê, é incrível isso. Porque ele fechava as portas no passado. Aonde ele passava, todo mundo fechava as portas, porque era um homem muito estorrado, e principalmente quando bebia, fechava a rua, né? As ruas. E, no entanto, agora, já como novo homem convertido, agora as portas já eram diferentes, elas se abriam para receber ele. Você vê o que Jesus faz na vida do homem. Se eu me permita contar uma história. Por favor, fica à vontade. Muitas pessoas aqui que hoje são avós dessa turma dos 60 anos,
Sim, meu filho. O senhor está inserido, né? Tô nela. E que contam muito isso, que às vezes parava no pé do muro assim, a turma tinha o costume antigamente de jogar aquela bola, né, aquela pelada nas ruas e ia numa esquina verter água, né, chamava de verter água. E aí vinha de lá quem? A figura do Cabo França. Tá fazendo o que aí no pé do muro? Não, pastor, não, seu França. Não, seu Cabo França. Eu tô fazendo xixi. Tá nada, tá fumando maconha. Tá preso, esteja preso. Meu Deus do céu. Esteja preso. Mas, seu França, você tá fumando maconha aí. Esteja preso agora. Não, não, seu Cabo França. Eu tô aqui fazendo xixi, eu tava ali jogando bola. Vai pra casa, moleque. E aí muita gente tomou carreira, viu? Mas graças a Deus deixou um bom legado. Olha, né? Termina com o fim da vida dele, deixando um grande legado, saudades, por parte, não falando somente dos seus familiares, mas de nós somos seus amigos, colegas de ministério. Então nós sentimos muito, sabemos que foi uma grande perda, mas o céu está ganhando hoje. O céu ganhou. Pastora Dani, hoje. Grande abraço aí, pastora Dani, né? Tá aí, pois é, tá aí conosco aí. Vamos compartilhando, gente, para a gente alcançar uma boa gana de pessoas, para a gente trazer uma boa palavra aos nossos corações. Olha, rapaz, e você falar isso, eu lembrei, sabe, o Carlos está sempre me cobrando. Pastor, peço o pessoal para se inscrever no YouTube, nós precisamos, para fazer diretamente no YouTube, porque aqui nós temos horário marcado, né? Quando é 60 minutos, eles encerram. Corta a transmissão. Tem que se abrir uma nova live, se for o caso. Mas se abrir, fica aquela coisa, nem todos retornam, aquela coisa toda. E nós gostaríamos de fazer diretamente do YouTube. Para o YouTube, e aí você não tem hora. Né? É liberado. Só que nós estamos precisando, nós temos mais ou menos aí uns 700 pessoas, 800 pessoas inscritas. Para a gente ter esse direito, nós precisamos ter 1000 pessoas inscritas. 1000. Então, nós só temos uma média de 700 pessoas inscritas. Então, nós vamos precisar de que alguém mais esteja lá se inscrevendo no YouTube para a gente ter esse canal aberto para termos mais tempo nas nossas programações. Então, aproveitando que você falou isso, vamos lá, minha gente, vamos... Tá? Aí eu lembrei, eu digo, opa, deixa eu anunciar aí. Se inscreva no YouTube para que a gente possa alcançar essas 1000 pessoas para a gente começar a fazer a programação livremente. É o canal da igreja. Ok? É o canal da igreja. É o canal da igreja. A Igreja Batista Osana. Basta dar um cliquezinho lá, se inscrever, para que a gente possa atingir esse número para começar a fazer a programação sem estar limitado com apenas 60 minutos. Muitas vezes a pessoa precisa mais de 5, 10 minutos, já está encerrando, a gente está dando sinal, opa, vai encerrar e já encerra e pronto, aí corta. Então nós estamos tentando ver se melhora isso. Pois rapaz, nós já tivemos essa experiência muito forte, nós tivemos tanto você como eu tivemos experiência com ele. Agora, interceder, peço a vocês, a igreja, interceda pelos familiares, para que o Senhor console, traga paz, né? Eu creio que pela idade dele, a luta que ele já vinha enfrentando, provavelmente na saúde, talvez os familiares já tivessem mais ou menos já ciente que isso poderia acontecer. Mas que Deus passe o bálsamo e traga paz na vida dele ali. Fiquei chocado quando eu soube hoje por você esse evento tão triste na cidade, porque... Na verdade, nós não nascemos para perder. Nem para Deus a gente quer perder, né? Ninguém, né, rapaz? Da nossa natureza. A gente sabe que o homem está em boa companhia, mas eu me lembro da minha primeira ovelha, digamos assim, porque foi a pessoa que Deus colocou, a primeira pessoa que Deus colocou em nosso cuidado aqui da nossa família, e ela estava bem doente, já não podia mais vir, a igreja era aqui no Ró, e ela estava, o rim dela paralisou, os 2 rins, tudo, e aí eu estive lá para visitá-la, ela já estava bem terminal. E olhando para ela, já tinha algum tempo que ela não vinha para a igreja, e eu perguntei para ela, irmã, como é que está a sua fé, minha filha? E ela respondeu com a voz embargada, pastor, estou firme. Eu disse, então vamos entoar o Salmo 108, verso 1. Firme está o meu coração a Deus, entoarei e cantarei louvores em teu nome. E vamos renovar, reafirmar essa aliança com Cristo.
e fiz aquela oração e, Senhor, eu entrego meu espírito em tuas mãos. E no nome de Cristo Jesus, me recebe nos cântaros da glória. E aquela irmã partiu ali. A ambulância veio buscá-la, mas é muito gratificante. Eu tive também uma outra experiência, foi com meu irmão, quando estava na UTI, em coma, eu pude estar do lado dele, orei, e de repente ele abriu os olhos. Olhou para mim, eu perguntei, Bal, você está me conhecendo? Ele tentou falar, eu disse, Bal, não fala, só responde. E ele ainda não tinha tido uma experiência com Cristo, e pude fazer o apelo para ele, e assim que ele confessou a Jesus, ele entrou no coma novamente, e depois ele faleceu. Então é muito forte quando a gente sabe, pela palavra de Deus, que a salvação pertence ao Senhor, mas quando pela palavra a gente sabe que a pessoa teve um passaporte, como o senhor falou, foi direto para os cântaros da glória. É muito forte, porque muitas vidas, a gente vê todo dia falar de vidas sendo ceifadas tão assim, de uma forma tão rápida, que os jovens estão sendo ceifados, tão prematura, digamos assim, e a gente sabe que pela palavra, para onde essas vidas, pela palavra, que a salvação pertence ao Senhor, mas pelo que a gente conhece das palavras, para onde essas pessoas vão. Mas quando a gente sabe que existem a operação divina na vida de determinadas pessoas que tiveram a graça de partir com o Senhor, a gente tem aquela certeza na nossa alma de que foi para o seio de Abraão. É muito lindo você fazer um apelo com uma pessoa e a pessoa partir para a glória, a pessoa confessando Jesus, como foi com o meu irmão, ou renovando a aliança, como foi com a irmã Lourdes. Eu tive a oportunidade de estar ali do lado dela, e eu, como pastor França, pelo porte e pela vida dele com Cristo. Não é? É muito lindo isso, muito lindo. Rapaz, agora, é maravilhoso. A salvação pertence ao Senhor. A gente está falando pelo parâmetro da palavra, mas a salvação pertence a Ele dar a quem Ele quer, sem ter que dar satisfação para nenhum de nós. Rapaz, é fantástico quando a gente vê pessoas partindo em Cristo Jesus. Você está em um culto de uma natureza dessa, culto já é fúnebre, já é uma coisa dolorosa, angustiante. Mas quando você está em um culto que é de um crente, que você sabe que é uma pessoa fervorosa em Cristo Jesus, lá no fundo você tem um consolo, tem uma paz. Que estão em Cristo Jesus, serem abençoados com a bênção da salvação. A própria palavra diz, eles não perderão a salvação. Eles vão entrar na glória do Senhor. Então isso é gratificante. É triste quando você vai realizar um culto de um parente da igreja, uma pessoa amiga, que essas pessoas, ela não conhece a palavra. É muito doloroso. E aí fica aquela responsabilidade sobre nós, que nós precisamos trabalhar sem cessar, anunciar a palavra em todo tempo, sem cessar, né, para que a gente não venha deparar com situações dessa natureza. Se caso vier, pelo menos você se esforçou, né? É o máximo. Eu admiro muito o pastor Aloísio, que ele é aquele que já vai direto no assunto, sabe? Eu ainda faço uma manobra, eu ministro uma vez, duas, três, para depois chegar e saber se a pessoa quer ou não quer. Ele já vai chegando logo, você aceita Jesus como seu Salvador. Nós temos uma pessoa que tive uma experiência aqui recente, tremenda, com o pastor Aloísio, pai de um amigo, de uma amiga nossa, da Gleice, Gilmar, e uma pessoa amiga, muito boa. É tanto que ele queria, nesse dia, ele queria que eu fizesse o apelo para ele, mas foi uma vez que eu estava viajando, eu fiz uma viagem, e deixei ele, a última vez que visitei foi no hospital mesmo, no EMET. Mas o pastor Aloísio, Deus levou aquele homem ali. E na ideia dele era para se converter quando eu voltasse. Não ia dar tempo. O Ali chegou lá e já foi entrando. Sim, você aceita Jesus. E já foi mostrando a verdade a ele. E aí ele foi, naquele momento, aceitou a Jesus Cristo. E de fato ele veio a falecer. Por sinal, eu ainda estava em viagem. Levei 15 dias fora da cidade. Mas eu fiquei feliz com uma pessoa amiga. Pai também de membros lá da igreja. Uma pessoa maravilhosa, a Gleice. Então, fiquei feliz de saber que aquele homem hoje, ele está na glória, mas antes de sair, ele confessou o nome de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Isso aí que é importante. Então, você teve muitas experiências boas, essa é a missão do homem de Deus. É estar focado na salvação das pessoas. Não deixar partir sem conhecer Jesus. Nos traz esperança,
porque até mesmo na morte, essas pessoas têm uma mensagem de dizer para nós, de colocarmos a nossa vida diante de Deus, porque a salvação existe. Cristo existe, o céu existe. Existe. Né? Existe. Então, essas pessoas, mesmo na morte, elas encerram o bom combate com uma mensagem. Vale a pena ser fiel e servir ao Senhor. Ao Senhor, rapaz. A Carlinha estava falando agora há pouco, lembrando que o meu tio Carlão, o pai dela, um dia antes de falecer, ela estava falando aí na live que um dia antes do pai falecer, ele também teve um encontro. Que amor é esse? Que nos constrange. Que uma pessoa vive uma vida inteira afastado dele, fazendo seguindo o seu bel prazer, e um dia antes de falecer, ele tem um encontro com Cristo e a porta do céu se abre. Que amor é esse imensurável que nos constrange a ponto de nos perdoar de uma vida inteira, como o Senhor usou a palavra, pregressa? Uma vida inteira longe de Deus. E, de repente, a porta da graça se abre sem perguntar o que você fez, a quem você machucou, quantos tem contra você, quantos testemunhos ruins você deu, e a porta se abre e diz, você é meu. E não importa quem você é, o que você fez. Ele simplesmente não deve satisfação para, desculpe a palavra, para Satanás nem para ninguém. Ele toma para si e o inferno não pode reivindicar nada do passado da pessoa. Sabe, quando a gente casa com alguém, a gente casa com o passado. Quem quiser casar bem tem que casar com o passado, com o presente, para haver um futuro. Porque se você não casa com o passado, você vai ficar jogando não, você não vai aceitar se tiver filho, você não aceita a família, você não aceita nada do que a pessoa viveu. Então você não aceita o passado da pessoa. Então você já está dizendo, não vou construir um presente e nem terei muito futuro com você. Mas Cristo não. Ele, quando põe uma aliança em nosso dedo, ele diz, não importa quem você é, eu vou abrir a porta da graça e não devo satisfação a ninguém. Você é meu, eu te amo. Né? Não importa se matou, se roubou e se fez e aconteceu, o que nós temos que fazer é anunciar Cristo para nós. Nós temos aqui levar a palavra. E você vê lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, quando ele diz, eis que estou à porta. Você leva 10, 15, 20, 30 anos, envelhece, o cabelo fica branco. Como o nosso irmão França, pastor França, 50 anos Jesus esperando por ele. 50 anos. Compensação também Deus deu a ele quase 40 anos para o serviço dele. Mas tem pessoas que aceitam no leito da morte e não saem. Ele aceita deitado, já passos largos mesmo para a morte. Mas naquele momento ele abrindo a boca e falando, sim, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, ele é salvo naquele exato momento. Rapaz, eu fico impactado. É como você disse, a gente se sente constrangido. O tempo todo, menosprezando, com conta da nossa vaidade, nosso orgulho, cheios de ira, revolta, questionamento, com fofoca, com violência, pessoas até matando, mas no momento que ele decide entender que Jesus é Senhor e que ele abre a boca, se eu confesso Jesus, que ele vive lá, Mateus capítulo 10, versículo 32, pastor. Aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ao 33 vem dizendo, mas tu me negaste, eu também vou te negar. Então, mas se o homem consegue ter a graça de um homem de Deus chegar no seu leito e levar ele a entender isso, e aí questionar se aceita Jesus, que tem pessoas ainda que você vê que ainda eles não aceitam. Não, dá tempo, vou verificar. Não aceita, morrendo e ainda cria motivo. Eu já tive a experiência de pregar para pessoas também, os que não tem um outro lado também. Eu já tive a experiência de pregar para pessoas que estavam em estado terminal. Já me levaram para pregar para um jovem. Ô, minha filha, qual que era mesmo o nome dele, por gentileza? Maciel. Esse jovem estava em estado terminal, com AIDS. E eu insisti muito no apelo, juntamente com minha esposa, e com esse rapaz.
insisti muito, porque nós que somos evangelistas, nós temos prazer em entregar as vidas na mão do Senhor, de saquear o inferno. E eu insisti muito com esse jovem por nome Maciel. E ele estava, de fato, no estado terminal, mas ainda falava. E ele disse que não queria aceitar. E eu perguntei a ele, então, meu filho, você está atravessando um vale que só Deus pode te tirar daí. Por que você não quer aceitar a Cristo? Eu soube que você já esteve na presença de Deus, você se desviou do caminho da verdade. Ele disse, eu só aceito se as pessoas da igreja que eu congreguei, que nunca vieram aqui me visitar, vierem fazer isso que o Senhor está fazendo. Meu Por mais que ele Deus. dissesse para ele que as pessoas não salvam, não adiantou. Sim. Aquele jovem, a gente saiu dali e no outro dia a gente ficou sabendo que ele partiu sem Cristo. E agora Meu Deus do céu. a salvação pertence ao Senhor, né? Mas na Meu palavra, Deus. misericórdia. E eu tive também uma experiência com o Senhor, já de idade, que me convidaram também para levar a palavra da salvação. E chegando lá, ele disse que não queria. 8 dias depois ele partiu também, foi outra pessoa, e partiu sem Cristo. Então, de fato, o que o senhor está falando é realidade. Deus dá ao homem a oportunidade. Mas a porta que Deus abre, ninguém fecha. Exceto a porta que Deus abre para mim, eu fecho. Entende? A porta que Deus abre para você, ninguém fecha. Mas você fecha. Você, porque Ele colocou na tua vida. Né? Eu posso chegar na empresa que eu trabalho e dizer amanhã, eu quero a demissão. Então, Deus me dá o livre-arbítrio, até mesmo de querer aceitá-lo ou não. Infelizmente, a beleza dos corações, às vezes, fala mais alto do que o próprio amor. Rapaz, e é triste quando você vê uma pessoa que teve a oportunidade de dizer sim, que não fez e parte para a glória. É a única coisa que não tem. Não existe a segunda chance. Não existe, não existe, não existe. É tenebroso. Eu tive uma pessoa aqui, uma vez eu estava ministrando aqui na porta e ele passou uma noite toda, que ele é músico e tal, e aí eu senti que ele estava meio com a mente meio sacudida do álcool, e eu falando de Jesus para ele, eu disse, mas Jesus é muito bom. Jesus é bom que se eu morrer hoje e for para o inferno, ele vai lá no inferno e vai me pegar. Ele vai me pegar lá nas profundezas dos infernos, mas eu não vou ficar lá. Eu digo, mas para que isso aconteça, agora que ele pode tirar você do inferno, agora. Porque o inferno é garantido para aqueles que não têm, basta você confessar diante dos homens, abrir a boca e depois buscar ter compromisso com ele. Não preciso fazer isso, não, Jesus é bom. Quer dizer, ele não quer seguir os princípios. Jesus é bom, mas também ele é juiz, não é verdade? É juiz. São sofismas, né? São sofismas que as pessoas criam desde... foi plantado muita coisa de sofisma na nossa mente. Infelizmente, as pessoas acham que Jesus é menino, né? Ainda tem muito desse negócio do Jesus de menino. Rapaz, dá uma olhada nesse... a gente falando e uma coisa nascendo na mente da gente. Dá uma olhada em João, capítulo 12, versículo 47, o que é que diz? Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo. Olha o que ele diz. Ele não veio forçar ninguém a fazer nada. Ele não veio para forçar. Eu não vou te julgar. Jesus não veio para julgar ninguém. Mas ele disse, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Agora dá uma olhada no versículo 42, esse versículo na sequência. Há um juiz. Como se ele desse aquela pausa. Agora há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que tenho proferido, esta haverá de julgar no último dia. Então, ele não veio para julgar, mas ele vem falando que realmente a palavra haverá de julgá-lo. Ele não disse, não vim julgar ninguém, eu vim para salvar. Essa palavra agora. Se você não aceitar, a pessoa não aceitar, já é problema dela. Rapaz, eu fiquei surpreso. Nesse último culto agora, por sinal eu tentei entrar em contato, eu fiz um apelo pela live. E eu fiquei surpreso que tem um esposo de uma irmã nossa, chamado Jamile, que é Juninho. Não sei se ele está hoje aí, Jamile está aí. E eu fiquei sabendo, não vi, que eu estava entretido, justamente na ministração. Quem estava aqui a semana passada não, segunda-feira, pastora Maria Luísa,
da Igreja Tabernáculos, uma das pastoras. Pessoa excelente também, assim como você coloca esse porte de gente maravilhosa, pessoas maravilhosas. E aí fiz um apelo, eu creio que foi segunda-feira mesmo. E aí, rapaz, não é que ele botou aqui nos comentários, eu aceito Jesus, confessando Jesus aqui. Até porque eu tentei entrar em contato com ele, eu soube que a pastora Daniela me falou, e aí a Daniela está dizendo que parece que Jamile está aqui, não sei se ele está, se ele tiver, dê um joinha. E aí, quando eu soube disso, né, eu fiquei, né, meu Deus do céu. Já sinalizou ali que tá no Instagram de Nélio. Justamente. Rapaz, fiquei feliz com isso. Que Deus continue te abençoando. Quero orar por você já. Vamos orar por você. Espere em Deus nessa live aqui, ainda orar por você, pela sua vida. Porque é importante. São pessoas que já têm tudo. Só falta cumprir essa parte, essa passagem também. É necessário que haja uma confissão em público, né? Como ele fez forte, botou justamente numa live. Sim, eu aceito Jesus. Então, ele está confessando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, é aquela pessoa que está sempre conosco, cumpridor da palavra, tá? E Hebreus capítulo 10, 25 diz assim, pastor: não vos deixeis de ir à igreja como muitos. Então, é uma das ordenanças do Senhor Jesus que, para se cumprir o ide dele e também para se confirmar a sua salvação e o seu compromisso com o evangelho, uma das coisas é você também guardar o dia do Senhor e nesse dia você cumprir com o que está escrito. E a casa do Senhor, um templo, aonde todos vão comungar em Cristo Jesus a mesma fé, nessa mesma ética que nós vivemos. É isso aí. E não é difícil, é? Não é difícil. Meu filho, a coisa começou a tomar um rumo. Eu vou pisar no freio aqui, porque eu já estou preocupado. Me desculpe, viu? Eu me empolguei com sua presença. Você foi puxando assunto, isso vai me borbulhando. Rapaz, eu não sei. Só sei que nós só temos 15 minutos. Quer deixar um texto para a gente falar desses 15 minutos? É o tempo que nós temos da live. Você vai puxar assunto, me provocou. Eu creio que o senhor ainda tem orações para ministrar sobre a membresia. É muito importante a bênção apostólica, esse momento de cobrirmos, protegermos as nossas ovelhas. É muito importante. Então, eu acho que eu já estou assim, muito saciado com esse bate-papo, sinceramente. Né? Eu preparei aqui uma mensagem, mas eu vi que Deus é quem levou a coisa por um rumo que nem eu nem eu esperava. Então, eu acredito que houve uma satisfação geral. Agradeço a Deus. A igreja, de fato, rapaz. Tem um papel muito importante na minha caminhada da fé. Como eu disse ao senhor mais cedo, a gente estava conversando há pouco. Sim. E eu disse ao senhor, olha, nós que temos chamado de Deus passamos por várias crises. Crise existencial, crise espiritual, crise financeira, crise familiar. E a crise existencial é a mais forte. Porque você fica se perguntando, será que Deus me chamou mesmo? Será que eu sou pastor mesmo? E fica aquela interrogação. Isso barreira as suas orações, isso deixa você na vida. E eu estava exatamente no meio, mergulhado nessa crise, no ano de 2003 para 2004, quando me veio os convites da Igreja Batista Osana. 2005, por aí, me veio os convites da Igreja Batista Osana para ministrar naquelas benditas e santas vigílias. Exatamente quando eu estava mergulhado numa incógnita, numa interrogação muito forte. Será que Deus me chamou? E aí, quando veio os convites... Meu Deus do céu, imagina. Na raspa da panela, do cheiro do azeite. E aqueles avivamentos todos que aconteciam naquelas vigílias, e eu olhava para as pessoas sendo avivadas, e dentro de mim, um ribuliço estava acontecendo. Oh, meu Deus, e eu só dizia a vocês não têm ideia do que Deus está fazendo na minha vida. E eu fui distraído do óleo naquele momento com aquelas vigílias sucessivas. A ideia do Senhor era uma vigília por mês, e 6 vigílias, e convidar 6 pregadores. Eu preguei em 4 vigílias consecutivas. E eu saí confirmação de Deus.
Eu saí daquela vigília pedindo demissão de uma multinacional e dizendo para Deus, porque eu estava morando em Serrinha e deixei o ministério aqui com a minha esposa, deixei com minha esposa negócio, a igreja, ela tomando conta, e fui para Serrinha, morar em Serrinha, porque a multinacional tinha me chamado, e eu falei, olha, Deus, eu creio agora que o Senhor me chamou. Eu vou pedir demissão da empresa e vou voltar para a obra. Se o Senhor realmente me chamou e eu creio, que o Senhor tem falado muito com essas pessoas através da minha vida, eu quero ver o teu agir. E, de fato, houve um avivamento tão forte, muitas conversões, que onde nós estávamos, no lugar onde éramos, aqui perto de casa, ficou bem pequeno, as pessoas ficavam na rua, chegou ao ponto de eu alugar um palanque para fazer um culto na rua. De tanto avivamento, da multiplicação. Oh, meu Deus! Forte. Mas assim, pastor, para encerrar essa minha participação, eu quero agradecer a toda a família Rosana, agradecer a pastora Dani, agradecer ao pastor Luiz, o meu amigo particular, assim como o senhor, a pastora Graça, toda a família Rosana. Obrigado por acreditar no pastor Libaldo. Obrigado a as intercessoras, os diáconos que estiveram aqui conosco no Congresso Diaconal. Muito obrigado por vocês existirem na minha vida. A minha prima, que deve estar em casa assistindo com tia Dina, com todo mundo aí, Deus abençoe. E também deixar aqui um versículo para meditação em João, no Evangelho, no capítulo 1, do versículo 4 e 5. Está escrito. Nele, meu Deus, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E eu quero dizer para você, meu amigo, que ser evangelista é um dom supremo de Deus derramado sobre todo crente. Você pode ter chamado para pastor, você pode ter chamado para intercessor, você pode ter chamado para o diaconato, mas uma coisa, todos nós somos chamados, para anunciar o evangelho. Ele soprou de braços abertos esse talento sobre a igreja. Ide e pregar. O meu irmão, eu me lembro uma vez que eu estava pregando na casa de uma tia minha, assim que foram as primeiras vezes que eu evangelizei, quando me converti, e eu fui na casa de uma tia minha, chamada Jacira, ali no bairro Brasília. E ela convidou várias pessoas que eram do Candomblé, da religião do Candomblé, estavam assistindo a mensagem ali na sala da casa. Eu fiz o apelo, e aquelas pessoas que eram do Candomblé ficaram olhando uma para as outras, uma esperando a outra tomar atitude. De repente chegou o meu irmão na reunião, e me xingou muito, e disse o que é que eu queria ali, me chamou de falso profeta, dizia que ele que me conhecia. Eu estava há poucos meses na fé. E parou a reunião. Parou a reunião, e eu parei a reunião, saí dali, e os evangelistas que estavam comigo me disseram: Elibaldo, não fica chateado, porque foi o inimigo que se levantou. E eu saí dali achando que estava com vergonha. Sabe o que aconteceu? Anos depois, o meu irmão reconheceu Cristo na minha vida. Ele viu Jesus em mim. E ele parava muitas vezes na porta da igreja e mandava me chamar: chama o pastor aí. Ele se ajoelhava no passeio e dizia: pastor, ore por mim aqui. E hoje minha cabeça não está boa. Quando meu irmão estava em coma, quando ele abriu os olhos, quem estava orando do lado dele fui eu, que tive a oportunidade de colocar ele lá na entradinha do céu, de entregar ele para o caminho, para a verdade, para a vida. O que é que eu quero com essas palavras? Eu quero dizer a você que o inimigo muitas vezes embarrera as suas orações e a palavra não faz efeito, talvez em alguém que você ame, porque muitas vezes você foi contaminado por um sentimento que está embarreirando o operar de suas palavras. Não é o operar de Deus, que ninguém pede Deus. Que está embarreirando o agir de suas ações, está embarreirando suas orações. O inimigo, às vezes, usa uma palavra para lhe chatear, você guarda o rancor. Então, tire do seu coração toda palavra facciosa, toda palavra de raiva, porque para que as suas orações sejam ouvidas, principalmente nos seus familiares, dentro do seu lar, perdoe, porque essas pessoas, elas podem ser colocadas na sua mão para que você venha colocá-las na presença de Deus, para que suas orações tenham efeito. Não aceite que seu coração guarde, não faça de seu coração depósito de lixo. Família é complicado, mas Deus descomplica.
Não aceite você, meu irmão, que é a luz na sua casa. A luz não compreende, a treva não compreende a luz. Mas Jesus te chamou para que você seja a luz. Então, muitas vezes, a treva vem tentando apagar a luz. Mas pede ao Espírito Santo que ele é o chamarim, ele é o óleo nessa lamparina que é a sua vida, para que você esteja sempre iluminado e as suas orações estejam feitas. Imagina, às vezes você está com rancor de alguém e Deus coloca essa pessoa numa maca, deitada do lado, partindo, e você que está ali para dar a palavra de salvação. Como dar a palavra da salvação com o coração cheio de rancor? Então tira isso do seu coração, tá? E aceita primeiro Jesus no seu coração, porque essa palavra não é só para descrente. Apocalipse 3:20, esse que estou à porta e bato. Muitas vezes ele está batendo na porta do coração dos cristãos também, para tirar aquilo que não agrada a ele. Um beijo, falei demais. Que Deus abençoe. Rapaz, e eu espero estar aqui com vocês outra vez. Rapaz, pastor, você sabe o que é que impede das pessoas crescerem, das pessoas prosperarem, das pessoas terem saúde? O que impede é o rancor, esse ressentimento. Todos nós temos a sensibilidade, todos nós somos movidos por isso, mas só Jesus pode nos libertar e nos fortalecer para que esse instrumento do diabo não entre em nossas vidas, para nos governar a ira. E a Bíblia diz claramente, aqui nas Sagradas Escrituras, que aquele que odeia ao seu irmão, rapaz, quando eu li isso, eu comecei a me policiar, sabe? Eu comecei a me policiar. Porque nós temos tendência, qualquer coisa, a se aborrecer, ficar chateado, rancoroso. Mas quando eu comecei e que isso queria ficar em meu coração, eu lembrava desse versículo e orava: Jesus, tira isso de mim. Jesus, eu não quero. Isso não é meu, é do diabo. Porque a Bíblia diz que aquele que tem mágoa, aquele que não perdoa seu irmão, aquele que é rancoroso, cheio de ira e revolta contra o seu irmão, ele diz que é um assassino. Dá uma olhada. Já parou para pensar como uma pessoa irada, revoltada, ele é considerado um criminoso? Então, mata o irmão no coração. E não é só isso, é um homicida, porque também é um suicídio. Que a pessoa que guarda rancor é um suicida. E pessoas que têm esse tipo de coisa, ele não prospera, ele não cresce, ele não tem paz, ele não tem alegria. É uma pessoa angustiada. Ele não consegue ver nada bom nas pessoas, só coisas negativas. Por quê? Porque tem um instrumento do diabo no coração. Pois é isso aí. Então, quando Jesus entra, nós somos libertos. Só pegando o gancho de suas palavras, eu estava conversando outro dia com 2 irmãos, e eu estava falando: vocês já observaram que vocês sepultaram um ao outro dentro do coração de vocês? Um já está morto e o outro já está morto. Como assim? Não. Porque se você fala com morto, não falo. Mas vocês estão vivos e não falam uns com os outros. Quer dizer que vocês já mataram um ou outro. Já sepultaram. Então é muito sério você sentar na mesa com alguém, não falar com essa pessoa. É como se você estivesse dizendo: você está morto, você não existe. É necessário haver uma reconciliação para que as nossas orações sejam ouvidas, as nossas ofertas sejam aceitas pelo Senhor. Que Deus abençoe, meu pastor. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado por essa oportunidade. Viu? Amém, meu filho. Já estamos chegando no finzinho, tem aqui uns 2 minutinhos, não sei, talvez. Eu quero aproveitar, a pastora Daniela me faz um pedido aqui, que amanhã ela estará fazendo uma live às 10 horas. Essa live é voltada para a oração. As pessoas estarão entrando, orando, intercedendo. Então, amanhã, às 10 horas, a pastora Daniela estará realizando uma live, justamente dentro do seu Instagram. Eu creio que é por isso mesmo. E quero te agradecer, fica o meu agradecimento, meu carinho por você eternamente. Já começamos a contagem regressiva. Fica aqui um forte abraço para todos vocês que estiveram conosco, nos prestigiando. Pastor Eleubaldo, foi muito bom esse bate-papo, tomou um rumo diferente. Amém, foi muito bom, nos fortalecemos em Cristo Jesus. Aquele abraço, meu filho. Muito obrigado, viu?